Balanço Geral não esquece, eu tenho novidades em relação a um caso que chocou o Brasil. Foi notícia e a cobertura especial aqui do Balanço Geral na época, em março do ano passado. A menina Maria Fernanda Camargo, essa garotinha de apenas 5 anos, morreu na cidade de Frutal depois de ser vítima de um ritual espiritual. Maria Fernanda teve queimaduras pelo corpo e os familiares dela teriam participado deste ritual que causou ferimentos e, infelizmente, a morte dessa criança. Um líder religioso, a mãe, a tia e os avós da menina foram investigados. E neste mês, a tia da vítima foi absolvida pela justiça. Eu vou chamar a Débora Pérez, ela que vai trazer atualizações em relação a essa história triste e revoltante que gera inúmeros questionamentos, que foi assunto no Brasil inteiro e na cidade de Frutal. Está todo mundo querendo entender o porquê dessa decisão. Débora Pérez, bem-vinda ao Balanço, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Tarde. Caso extremamente revoltante, aconteceu em março do ano passado. A gente fez questão de acompanhar todos os detalhes desta investigação e estivemos presentes por diversas vezes na cidade de Frutal, acompanhando então o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar na época, buscando entender o que de fato teria acontecido. Dessa vez temos atualizações em relação aos trâmites que correm na Justiça. No começo desse mês, no dia 6 de julho, os advogados da família da criança informaram em uma nota que a tia da Maria Fernanda, uma menina de apenas 5 anos, a tia Edivaine Maria, foi considerada inocente na morte dessa menina. A novidade do caso, Rafa, é que uma sentença de pronúncia determinou a absolvição da tia e desclassificou a acusação de crime doloso. O que é que isso significa, então? O juiz da comarca de Frutal, responsável pelo caso, desclassificou os delitos dos demais envolvidos como crime de homicídio doloso e a acusação ela passa, então, a ser culposa quando não há intenção de matar. Tem ainda uma outra novidade, que é o seguinte: esse caso ele corre em segredo de justiça e a acusação ela pode, claro, recorrer dessa decisão. Os familiares da menina, os avós, a mãe, além do líder religioso que também teriam participado do ritual, também devem responder por fraude processual. É um caso que choca muita atenção, foi notícia em todo o Brasil, por se tratar de um caso muito próximo aqui na nossa região. É claro que a gente deu toda a atenção em relação a isso. Eu lembro para vocês que tudo aconteceu em março do ano passado. Essa menina de apenas 5 anos, ela deu entrada no hospital da cidade com queimaduras em várias partes do corpo. O pai, que não estava com essa criança, já suspeitou logo de início que estava muito confuso as informações que estavam sendo repassadas pelos familiares mais próximos. Eles contaram para esse pai que a menina tinha se envolvido em um acidente doméstico, ele suspeitou dessa justificativa, chamou a polícia e infelizmente essa criança dias depois morreu, então, vítima dessas queimadas. A polícia começou a investigar o caso, conseguiu chegar até a identificação de que essa menina teria participado de um ritual espiritual. Além disso, durante as investigações, eles conseguiram concluir também que várias pessoas teriam participado desse ritual espiritual. Na ocasião do crime, então, foram presos por envolvimento a mãe, a tia, a avó, avô, o líder religioso Bruno e ainda um ajudante que teria contribuído nessa ação violenta. Em maio de 2022, os envolvidos eles participaram da reconstituição da morte da criança, visando ali reproduzir as versões dos envolvidos e também de testemunhas. No mesmo mês, todas essas pessoas envolvidas foram indiciadas, então, por homicídio doloso, que agora foi desqualificado pela justiça. Eu tentei resumir pra gente, Rafa, porque é um caso extremamente complexo, difícil de explicar, mais complicado ainda de entender, se é que algum dia a gente vai entender. Então essa é a situação agora. Com certeza a gente vai continuar acompanhando todos esses trâmites, todos esses processos, mas o fato é que pode passar o tempo que for, que a gente ainda vai se assustar e muito de lembrar como que essa criança morreu, né, Rafa? Exatamente, né? Exatamente. E o que essa criança passou, as dores que ela sentiu, isso dói na gente. Mas vamos entender de forma muito simples para você o que está acontecendo nesse momento. Quando a gente fala de sentença de pronúncia, o que é a sentença de pronúncia? Sentença de pronúncia antecede o julgamento e ocorre exatamente com o objetivo de saber o julgamento vai acontecer de que forma, será júri popular, não será júri popular, quem será julgado. Nessa sentença de pronunciamento, houve uma decisão importante
que desqualificou o que foi investigado pela Polícia Civil, que se tratava de um homicídio doloso. O que é isso? O dolo é quando se tem a intenção de matar, porque de acordo com a Polícia Civil, a partir do momento que colocaram essa criança em um ritual espiritual com fogo, já sabiam do risco, então sabiam de tudo que poderia acontecer e existia então uma intenção, queira ou não, em relação a esse caso, em relação à morte dessa criança. Isso de acordo com a Polícia Civil. O juiz, nessa sentença, analisou tudo que tem, todo o processo e desqualificou o dolo. E disse que, na verdade, houve um homicídio culposo, onde os integrantes, quem estava ali participando deste ritual, não tiveram em nenhum momento intenção de matar essa criança. Entendeu? Então, essa é uma decisão extremamente importante. E outra decisão importante é que agora, de acordo com essa sentença de pronúncia, não teremos júri popular. Não teremos júri popular em relação aos outros envolvidos nesse crime. A tia foi totalmente absolvida, mas lembre-se, continuam respondendo por este crime a mãe, os avós, o líder religioso e o ajudante dele. A gente segue, evidentemente, acompanhando cada passo para explicar para você o que está sendo feito, o trabalho da justiça em cada momento. Mas é um caso revoltante, é um caso que entristece a nossa sociedade, até porque existe a morte de uma criança indefesa, a Maria Fernanda, de apenas 5 aninhos.